é que é muito comum as pessoas quererem conhecer os cultos. Eu quero conhecer Egbeorum. Aí aprende sobre Egbeorum. Eu quero conhecer sobre Exu. Aí aprende sobre Exu. A questão é que a prática da espiritualidade, da magia de Ami, te dá uma visão completa de como funciona o plano espiritual em relação ao plano físico pela tradição iorubá. Dessa forma, então, nós vamos entender que também no ser humano existe a sua contraparte de escuridão e que não é negativa, tá? Dentro da configuração do ser humano, nós temos, pela cultura urubá, 4 almas. Essas 4 almas estariam relacionadas, obviamente, aos elementos também. Mas nós vamos ter o Emi, que é a alma do ar, que está associado desde a primeira respiração, quando o bebê nasce, até o último suspiro, quando a pessoa morre. E está relacionado à vitalidade, à inteligência, ao intelecto. Nós vamos ter o Iponri-Essé, que é a alma dos ancestrais. A reunião de 256 antepassados que chega até nós e forma aquilo que somos. Nós vamos ter o Ara, nosso corpo físico. Essa poderosa visão poética da cultura urubá é entender o corpo físico como uma alma. Ao contrário do ocidental, não há conflito entre o plano físico e o plano espiritual. O físico também é espiritual, pela maravilhosa visão da espiritualidade iorubá. E, por fim, nós vamos ter uma outra alma, uma quarta alma, que se chama Odiji, que é a nossa sombra. A sombra do ser humano, pela cultura urubá, representa a sua contraparte espiritual. Lembra que a gente começou o nosso bate-papo falando sobre a escuridão? A escuridão que está por trás das estrelas, representando o poder e a essência da luz de cada estrela. Como essa escuridão enaltece a luz de cada estrela? Pois bem, a nossa sombra, o Digi, é a nossa essência espiritual e está relacionado ao nosso Enikeji, que é o nosso duplo espiritual. Ora, nós, seres humanos, temos o nosso corpo físico aqui no Isalu Aie, na dimensão física, e temos também um outro corpo nosso no Isalu Orum, no plano espiritual, que é chamado de Enikeji, o nosso duplo. Portanto, através agora de um entendimento claro da interferência da magia de Ami através do luar, unindo o plano físico ao plano espiritual, compreendemos então que nós não somos um corpo físico, nós somos um corpo espiritual em determinado momento, atuando também no físico. Pois antes de nascermos, nós fizemos algumas escolhas perante Olorum nessa encarnação. Mas o nosso equivalente no plano espiritual continua lá no plano espiritual. E pode, ao interagir de forma positiva conosco, trazer-nos uma série de bênçãos. Essa nossa sombra aqui na Terra, que é o nosso duplo espiritual, convive com a nossa comunidade espiritual, que é o nosso Egbeorum, a nossa comunidade espiritual que frequentávamos antes de nascer. E o que Ami tem a ver com tudo isso que o senhor está falando, babá? Veja bem, se o luar, o Imolê, é a ponte que une o plano espiritual e o plano físico, e esse luar está associado ao poder de Ami, o Xorongá, ora, dá para perceber que ela pode interferir em todas as questões que envolvem as mútuas influências entre o plano físico e o plano espiritual. Se você tem um problema de obsessores espirituais ou de problemas de outras vidas, o que na prática espiritual chamamos de Iranti, que é a memória de alguém que já morreu, e esse alguém que já morreu é você de outras vidas e suas memórias, e se isso é um problema para você, a prática da magia de Ami pode curar isso, pode resolver isso, porque ela, em seu imenso poder, estabelece essas pontes. E você, através da força de Ami, pode trazer esses benefícios. Só
o sagrado poder feminino é capaz de fazer isso. Só o poder da mulher é capaz de fazer isso. Porque é exatamente o poder da mulher o mais poderoso, a mais poderosa força espiritual que existe. Nada se compara ao poder feminino, ao poder da mulher. E a minha é uma expressão da mulher em forma divinizada. Tudo isso que a gente está falando, o útero, o luar, o ritmo das marés, tudo isso é o poder da mulher. Ora, esse poder da mulher está associado à fertilidade. Sendo Yami, então, uma força poderosa dos ciclos da fertilidade, ela pode dar a fertilidade. Mas, se for o caso, ela também pode tirar a fertilidade. Quando nós fazemos o culto de Yami e a sua prática espiritual de uma forma clara, objetiva, com entendimento dos procedimentos, com entendimento das forças envolvidas nesses rituais, todo tipo de bênçãos e benesses pode acontecer, especialmente para pessoas que tinham ou têm grandes problemas espirituais, se isso for aplicado com conhecimento de causa e da forma correta.